Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um breve comentário, dessa vez da lição de número 12 da revista Atualidade Cristã, que neste segundo trimestre de 2025 traz como tema as bem-aventuranças, o perfil espiritual dos filhos do reino. O comentarista da revista é o pastor Misael Vieira, eu sou Fábio Fernandes. Vem comigo nesse resumão. Pessoal, o título da lição de número 12, quem sofre por Cristo, por ele será glorificado. A natureza dos sofrimentos cristãos para aqueles que participam das aflições de Cristo resultam em galardões da parte do nosso Senhor. O mundo expressa sua oposição a Deus de três formas. Primeiro, pela indiferença a Ele, ao nosso Deus. Segundo, por meio da idolatria, a mãe de todos os pecados. E terceiro, pela rejeição a Cristo e sua salvação. E por fim, nossa vida é totalmente diferente da vida do ímpio quando ela é pautada pela vontade do nosso Deus. A recompensa dos participantes das aflições de Cristo. Um paradoxo? O paradoxo é, a priori, uma aparente falta de nexo ou de lógica, uma contradição principalmente retórica. Por exemplo, se um preletor prega um sermão sobre alegria, mas suas feições são de choro ou de tristeza, isso é um paradoxo. Portanto, quando Pedro, em sua primeira carta, capítulo 4, versículo 13, escreve: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Essa sentença gramatical dá a impressão de um paradoxo, porque é inconcebível às mentes comuns que alguma religião ou um líder consigam atrair pessoas para suas fileiras com a promessa de que sofrerão angústias, aflições, sofrimentos, perseguições e injustiças. Ocorre que sofrimentos, perseguições e aflições são fatos previsíveis na vida de qualquer discípulo de Jesus Cristo. O que vem após o sofrimento? Os sofrimentos não têm sentido ou são em vão quando são resultados de nossas más escolhas ou condutas impróprias. As únicas recompensas nesses casos são o nosso amadurecimento e experiência pessoal. Mas os sofrimentos e injustiças a que Jesus se refere e nos adverte são aquelas que acontecem por causa dele e da sua justiça. Logo, por um ato de justiça, o Senhor não permite que soframos perseguições e injustiça por causa dele, sem sermos recompensados com as mesmas honras e glórias que ele recebeu mediante seu sacrifício. É por isso que os sofrimentos afligidos à igreja, desde os primórdios até hoje, dão a ela o status de bem-aventurada. O amor que supera o temor da morte. Não existem palavras que possam expressar o amor que os verdadeiros discípulos de Cristo sentem por ele. É um amor tão profundo e tão sublime que não existe outro igual no mundo. É um sentimento que não se pode expressar por meio de palavras, porém um único sentimento capaz de dar sentido às nossas vidas, com certeza. É esse amor que nos faz orar a Ele, louvar e adorar ao nosso Senhor Jesus Cristo, chorar e clamar por Ele, viver e morrer por Ele. Diante desse amor tão profundo, o que são as perseguições impostas a nós por causa dele, do nosso Senhor Jesus Cristo, se não coisas tão pequenas e passageiras? As mais graves injustiças cometidas contra nosso Deus. Primeiro, a indiferença em relação a Deus. O maior exemplo de indiferença para com o nosso Deus foi dado pela geração antediluviana. Por mais que Noé advertisse em nome do nosso Senhor sobre a iminente destruição, a antiga civilização não dava a mínima para a anunciada tragédia. Foram 120 anos de pregação frustrada, fazendo de Noé, talvez, o mais mal-sucedido pregador da história bíblica. A
antológica indiferença à voz de Deus daquela geração assemelha-se muito aos dias de hoje. A humanidade atual está muito distraída quanto ao juízo vindouro e não toma consciência, mesmo diante de farta pregação da palavra de Deus, como se uma espécie de ódio dopasse, inclusive muitos crentes que parecem distraídos e mornos. A idolatria. A idolatria se constitui em grave injustiça porque, em vez de se adorar ao Criador, adora a criatura e esta direciona sua devoção, louvor e adoração em vão. Jesus é o único caminho e também Deus. Assim, é injusto direcionar nossa fé, nossa confiança e nossa adoração para falsos deuses e ídolos, ao invés de adorarmos somente ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Dessa forma, a fé para a salvação, que não seja dirigida exclusivamente a Jesus, mas a deuses estranhos, é algo irracional, injusto e ilógico. Rejeitar a Cristo. Aceitar ou rejeitar a Cristo é determinante para a salvação ou condenação do homem. Não existem meio-termos ou muros que sirvam de abrigos para os indecisos. O muro também pertence ao inimigo. É pegar ou largar. As religiões e seitas, fora do escopo cristão, tentam dourar a pílula, usando de eufemismos na tentativa de mitigar a contundência do pecado, mas é tudo engodo. Quem rejeita a Cristo, consequentemente, opta pelo pecado e pela morte. Da mesma forma que quem aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, opta pela salvação e pela vida eterna. A palavra diz em relação a Cristo: quem crer nele, em Jesus Cristo, não será condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não é Deus quem condena o homem, mas é este que se condena a si mesmo, rejeitando aquele a quem Deus enviou para o salvar. Resumindo, quem rejeita Jesus Cristo, obviamente, é porque prefere viver segundo a carne e não segundo o Espírito. As perseguições atestam o nosso alinhamento com Deus. Perseguições contra os profetas. O Evangelho de Lucas traz um lamento emocionante, profundo e triste sobre o destino trágico da cidade de Jerusalém, o qual costumava maltratar os profetas enviados de Deus para apontar suas injustiças. Certamente Jesus antevia a destruição de Jerusalém pelo general Tito no ano 70 da nossa era. Sempre que a conduta do povo de Israel, principalmente de Jerusalém, era incompatível com a vontade do Senhor, ele enviava profetas para os corrigir de suas prostituições espirituais. Perseguições contra a igreja. Assim como o sangue de Jesus foi derramado para a remissão dos pecados da humanidade que nele crê, também o sangue dos discípulos de Jesus foi derramado através dos séculos para irrigar os terrenos, corações nos quais a semente do evangelho seria semeada. A igreja nasceu e cresceu irrigada pelo sangue daqueles que, com ousadia, entregaram suas próprias vidas testemunhando de Jesus Cristo. É impossível contar os cristãos que foram mortos no Coliseu em Roma. Na noite de São Bartolomeu, em 24 de agosto de 1572, na França, nas igrejas incendiadas com cristãos no seu interior, principalmente no continente africano e nos países de ideologia comunista. Ou seja, as perseguições por causa do nome do Senhor Jesus Cristo são a prova do alinhamento da igreja com Ele, pois não há como agradar ao Senhor e ao mundo ao mesmo tempo. Considerando que tudo na vida tem a sua razão de ser, veremos que as perseguições infligidas aos discípulos de Jesus Cristo são o resultado da inimizade existente entre Deus e o mundo. Ou seja, quem resolve viver segundo os padrões mundanos declara inimizade contra Deus. E quem resolve viver segundo a vontade de Deus sofrerá indiscutivelmente todo tipo de perseguições injustas.
Pois bem, pessoal, quero agradecer por ter assistido até aqui esse breve comentário da lição de número 12. Também quero deixar o convite para você participar conosco da Escola Bíblica Dominical, das 9 às 11 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Joel Moré. Estamos localizados na quadra 118, lote A, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro de Santa Maria, Distrito Federal. Um forte abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.